Olá, boa noite. É com muita alegria, com muita gratidão, que estamos participando pela segunda vez do Salão de Pesquisa da Este. Quero desde já parabenizar o Dr. Rubem, juntamente com os demais colaboradores e organizadores que estão realizando esse encontro. Meu nome é José Roberto, eu sou aluno aqui da Casa da Este, do doutorado. O tema da minha comunicação está ligado a um dos capítulos da minha tese doutoral, em busca de uma epistemologia para a teologia cristã, possibilidades e impossibilidades. Eu sou orientado pelo nosso querido e competente Dr. Oneide Bobsin, também professor da casa, que com sua solicitude e generosidade tem acompanhado a minha pesquisa. Eu sou também beneficiário da bolsa do Professor CAPES, e a ideia de produzirmos ciência em tempo de crises humanitárias, como está sendo o caso da pandemia da Covid-19, nos faz repensar sobre o lugar do ser humano na produção científica e sobre a importância de, antes de tudo, construir conhecimentos que promovam a vida, que promovam a dignidade do ser humano. Então, para mim, é um privilégio estar aqui vivo, primeiramente, junto com vocês todos nessa noite. Agradeço a todos, que Deus os abençoe. Vamos lá, então, a nossa comunicação. Eu quero, a partir desse momento, estar projetando, né? Rapidamente, eu vou estar aqui colocando na tela. Espero que possa estar visível para todos. Vou estar deixando no ambiente de tela cheia. Isso, muito bem. Como eu disse, é um privilégio estar aqui no 20º Salão de Pesquisa da Faculdade SESC hoje, com o tema Pesquisa, Aprendizagem e Trabalho a partir da pandemia. E o meu tema é as possíveis contradições metodológicas do modelo científico moderno e as implicações sobre a escolha do paradigma metodológico para as ciências sociais. E, como eu disse anteriormente também, o Dr. Oneide Bobsin é o meu orientador, a quem tem acompanhado de perto a minha pesquisa. Introdutoriamente, esse texto tem como objetivo identificar essas contradições internas do modelo científico moderno, e quando eu falo modelo científico moderno, eu falo desde o modelo que inaugura, a partir do século XVI, uma proposta racionalista, depois empirista e depois positivista, e que se configura, né, no século XIX, através do paradigma positivista, mas que ainda continua presente, né, no ambiente acadêmico, especialmente no ambiente acadêmico nacional brasileiro, especialmente pela influência do positivismo francês, que de alguma maneira norteia ainda os paradigmas educacionais brasileiros. E, não obstante, esse modelo tem sido questionado, tem sido criticado, especialmente pela sua descontextualização da realidade sociocultural contemporânea, né? Então, nessa análise de situação que nos propomos nessa comunicação, a gente percebe que há ainda uma geração de pesquisadores que foi treinada e que continua treinando outra geração de pesquisadores, inclusive de teólogos, no sentido de supervalorizar a abstração racional, os processos explicativos, empíricos, positivistas, e rejeitam qualquer abordagem metafísica, sempre reagindo negativamente, ignorando os mecanismos do pensamento simbólico e religioso. E eu gostaria de fazer uma citação introdutória, inicial, porque considero muito importante. E esse paradigma metodológico tradicional parte da perspectiva de que a religião da pessoa, por exemplo, sua metafísica, seu senso de humor, essas coisas todas devem se manter inteiramente à parte de sua atividade científica. Sua imaginação, então, é restringida a uma linguagem mecânica, científica, e deixa de ser própria, deixa de ser subjetiva. E isso penetra a natureza dos fatos científicos, que passam a ser vistos como independentes da opinião, da crença ou da formação cultural, como se os fatos científicos acontecessem numa lacuna, numa espacialidade neutra. Então, com essa citação, e que é uma citação crítica de Paul Feyerabend, né? Ele é um filósofo da ciência, né? Epistemólogo, né? Já falecido em 92, se não me falha a memória, e que escreve uma grande obra, sua obra mais famosa, que chama Contra o Método, e ele questiona o rigorismo metodológico,
a sua capacidade, a sua incapacidade de se flexionar, de se contextualizar. Muito bem, então com essa fala inicial, com essa citação especialmente, Paul Feyerabend, eu quero trazer algumas problematizações. A primeira é, a padronização metodológica é em si a possibilidade de um reducionismo cognitivo? A segunda, a partir de que contexto surge a necessidade de um paradigma metodológico para as ciências sociais? Terceira problematização, como é que eu posso estabelecer uma conceituação e uma classificação dos métodos? Isso é possível? Eu posso? E quarta problematização, que vem em resposta, inclusive, ao tema da nossa pesquisa. Quais são as prováveis repercussões de uma escolha metodológica equivocada ou desalinhada com o ambiente das ciências sociais e do conhecimento religioso? Quais são as consequências de uma escolha desalinhada com esse ambiente das ciências sociais e mesmo da teologia? A primeira problematização que nos propomos, que é a padronização metodológica ser a possibilidade ou não ser a possibilidade de um reducionismo cognitivo. Podemos começar pensando assim, a ideia de uma ciência que ignora seu entorno social e cultural tem se mostrado desastrosa, à medida que ela fica encastelada, enclausurada no cientificismo frio, né? E, inclusive, entrando em conflito com o projeto humanista, que, inclusive, é proposto desde o nascedor, né, do iluminismo, mas que, especialmente no século XX e XXI, nesse mundo globalizado, se faz presente, manifesto. Então, nesse sentido, a educação científica, como nós conhecemos atualmente, acaba tendo esse objetivo, que não é um objetivo apropriado para esse mundo globalizado, ou seja, é uma simplificação da ciência e dos seus elementos, ou seja, define-se um campo de pesquisa e esse campo de pesquisa é desligado do resto da história. A física separada da metafísica, da teologia, recebendo uma lógica própria, como se esses campos pudessem sobreviver separados dos demais, não nos esquecendo de questionamentos já levantados no início do século XX pelo próprio Russell, quando ele escreve A Crise das Ciências Europeias. Ele questiona exatamente esse modelo que ignora o passado metafísico, que ignora o passado de uma pré-ciência baseada no conhecimento simbólico, mítico. Então, eu fiz essa observação. Qualquer ciência que se isola e não dialoga com outras áreas do conhecimento tende a se desconectar de sua realidade imediata, gerando uma compreensão cognitiva estreita e fragmentada. A segunda problematização é a partir de que contexto surge a necessidade de um paradigma metodológico para as ciências sociais? Será que a demanda de um método nasceu primeiramente nas ciências sociais? Será que as ciências sociais pensaram a questão no primeiro momento? Ou se essa demanda veio das ciências puras ou das ciências naturais, chamadas naturais? Na verdade, a gente sabe que as ciências naturais é que fizeram os primeiros esforços de sistematização metodológica. E, à medida que elas assumem esse projeto, elas querem trazer isso para as ciências sociais, que, aliás, até meados do século XIX, muitas não eram consideradas nem ciências. Então, esse arcabouço metodológico que foi emprestado, que foi lançado sobre as ciências sociais, procedeu, no primeiro momento, das ciências naturais. Então, nesse sentido, é necessário definir as fronteiras das duas propostas científicas, né? Especialmente porque o horizonte das relações sociais está assentado na vida social, né? Outro aspecto que é distintivo das ciências sociais é que ela é intrínseca e extrinsecamente ideológica. Não existe ciência neutra. Toda ciência ela passa por interesses e visões do mundo historicamente criados, conforme Maria Cecília Minain vai dizer na sua obra Pesquisa Social. Ou seja, a ciência social, ela tanto internamente quanto externamente, ela é ideológica. Não existe uma neutralidade ideológica nas ciências. Então, eu faço uma pequena provocação aqui, dizendo assim, o método é para as ciências humanas ou para as humanas ciências? Posso dizer isso de outra forma. O método é para os humanos que fazem ciências
ou para as ciências que fazem, explicam e determinam este humano. É uma provocação nessa problematização. A terceira problematização é como posso estabelecer uma conceituação e uma classificação dos métodos. Inevitavelmente, a gente precisa pensar numa conceituação de método, por mais penoso que seja. Gil vai dizer, Antônio Carlos Gil vai dizer, o método é um caminho para se chegar a um determinado fim. É um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos para se atingir o conhecimento. Jolivet vai dizer que o método é uma ordem que deve se impor aos diferentes processos para se chegar também a um fim. É o caminho para se chegar à verdade nas ciências. Kaplan já vai fazer uma distinção nisso. Ele vai dizer que o método ele é uma forma de compreender, de interpretar a investigação científica. E ele diz que esse método, então, ele não é uma estrutura rígida, mas ele é um processo de investigação, acentuando, então, a ideia de método como uma hermenêutica do processo da pesquisa científica. Aí eu trago uma segunda problematização, baseada, inclusive, nessa conceituação de método. Eu pergunto, o método é um dispositivo rígido e impositivo ou é um instrumento dinâmico e processual? O objetivo e a proposta da pesquisa definem que método deve ser utilizado ou é o método que define o rumo e os resultados da pesquisa? O método é o caminho ou ele é a finalidade da pesquisa? Uma classificação que também não é fácil, é difícil de ser feita, mas a gente precisa tentar, até para organizar o labor de produção, né, científica, né? Primeira coisa, o método ele existe sempre em referência a outro. O método ele nunca é uma ilha. Ele está reagindo, contrastando com o outro, ele está complementando. O método ele não é uma coisa pura, isolada, sozinha. Então, há um grande número de métodos, então a gente precisa tentar classificá-los minimamente, a fim de termos um mínimo de consenso. Então, mesmo sujeitos a generalizações, a simplificações, a questionamento. Eu uso aqui esses três pesquisadores que eu citei anteriormente, né? Eu citei eles aqui, tanto o Gil, quanto o Jolivet, quanto o Kaplan, e outros também, que não coloquei aqui agora, mas numa tentativa de estabelecer uma classificação. Eu uso três perspectivas. Primeiro, a fundamentação lógico-racional, ou seja, ligado à abordagem. Segundo, com a parte operacional mesmo, ligado à técnica. E terceiro, com a parte teórica, sociológica, ligada à ideologia. Então, a responsabilidade é minha, de alguma maneira, de propor isso, né? Não quero transferir isso aos autores, é apenas uma leitura minha desses autores. E aí, então, simplificadamente, essa classificação é da seguinte forma. Quanto à abordagem, ele pode ser dedutivo, indutivo, hipotético, dedutivo, dialético e fenomenológico. Todos vocês, imagino, tenham noção desses métodos. Quanto a essa abordagem, ou seja, dentro de uma perspectiva racional e empírica, ele pode ser dedutivo, ou seja, quando eu parto de uma teoria geral, conhecimento prévio, uma generalização, uma ideia universal sobre aquele tento enquadrar aquele objeto. O indutivo, eu já passo da realidade particular daquele objeto. E, a partir dali, eu construo possibilidades, construo leis para se chegar a uma generalização. O hipotético dedutivo, diferentemente dos dois primeiros, ele parte de uma situação-problema. Né? Você cria hipóteses para se chegar a um conhecimento. Já o dialético, essa abordagem dialética, ela parte da ideia de que não é possível estabelecer um conhecimento se não houver o diálogo com o entorno do objeto. O objeto está em diálogo com sua realidade exterior. E, por fim, o fenomenológico, que é muito famoso e muito presente nas pesquisas sociais, é a ideia de que eu preciso conhecer o objeto no encontro do objeto com o sujeito pesquisador. E eu não devo levar para ali uma dedução, nem pretender uma indução, mas eu preciso observar. É pela contemplação, é pela observação, é pela descrição daquele objeto, daquele fenômeno, que eu posso chegar ao conhecimento. Quanto à técnica, a parte operacional, eu posso usar uma técnica comparativa, ou seja, estabelecer relações de diferenças, de similaridades daquele objeto.
eu posso usar a técnica observacional, que é um tanto quanto empírica, né? Você vai estar ali no ambiente da pesquisa, observando, anotando, percebendo, né? E o estatístico, que já é mais uma pesquisa quantitativa, né? Que você vai trabalhar com números, que você vai quantificar. Quanto à ideologia, o método ele pode ser um método funcionalista, numa perspectiva durkheimiana, por exemplo, né? A ideia de que a sociedade tem um jeito próprio de funcionar é uma visão pragmática, ou seja, o conhecimento é aquilo que funciona. Ou então, numa perspectiva estruturalista, onde você vai buscar o conhecimento numa relação com o todo, dentro de um tecido, dentro de uma ideia de que o objeto não pode ser conhecido senão na estrutura global, e a estrutura global ela interfere na realidade particular daquele objeto, e aquele objeto é parte de uma realidade, ou seja, a parte está no todo está na parte. Pode ser também numa perspectiva compreensiva, nós pensamos aí no caso de Weber, pensamos no caso de Dilthey, que é a ideia de que o conhecimento ele não acontece à margem das vivências, ou seja, na onde está acontecendo a vida, no encontro do objeto com sua realidade, com suas vivências, com seus relacionamentos. Então, essa é a perspectiva compreensiva. A perspectiva materialista histórica é a ideia de Marx, a ideia de que você vai encontrar conhecimento nas relações materiais, no conhecimento da sociedade, onde estão os conflitos de classes, onde está o trabalho como fonte de base para os relacionamentos sociais, ou seja, se conhece o homem, se conhece a sociedade nas relações de produção. O método transformativo, um pouco conhecido talvez, e até o nome não ajuda muito, mas é a ideia de que o método científico deve ter uma proposta de transformação social, de contemplação de realidades sociais que precisam ser mudadas, da verificação de grupos sociais que estão sendo marginalizados e oprimidos. Então, é uma ideia de que você não vai trabalhar com uma realidade predada, né? Não é algo, não existe ali um determinismo, mas você deve trabalhar para transformar aquela realidade. E o ético metodológico, que é muito conhecido na questão da etnografia, que é onde o pesquisador, no encontro com o seu grupo social, com o seu ambiente, sem levar algo já pronto e determinado, não é uma entrevista apenas, é um encontro de realidades, e a partir dali ele vai conhecer. Então, desculpe a brevidade do resumo dos métodos, mas fica evidente que não há como estabelecer um método ideal e perfeito. Todos oferecem contribuições, e todos têm lacunas, têm deficiências. Logo, é temerário quando as ciências sociais ou a teologia se torna refém de um desses modelos. É preocupante quando as ciências sociais e a própria teologia se torna refém de um desses modelos apenas. A quarta problematização. Quais são as prováveis repercussões de uma escolha metodológica equivocada ou desalinhada com o ambiente das ciências sociais e do conhecimento religioso? Essa é a última problematização nossa. Depois de todas essas considerações que fizemos, na forma de conceituar e de classificar os métodos, a gente percebe que nunca acontece num vácuo político ou filosófico, não existe neutralidades nessa escolha, o método vem sempre ao encontro de uma proposta de pesquisa, que essa pesquisa pertence a um pesquisador, que pertence a um grupo social, ele está inserido no contexto ideológico. Então, a neutralidade científica é questionável. E isso já é percebido por Dilthey, e Dilthey vai dizer que historiadores, filósofos, estudiosos da economia nacional, professores, pesquisadores da religião, eles tomam parte na vida, eles estão inseridos na sociedade, eles também querem influenciá-la. Então, as ciências, as ciências sociais, especialmente, quando elas renunciam à abordagem metodológica, metafísica e subjetiva, elas estão reduzindo esse aspecto de pesquisa e investigação. Ou seja, o sujeito que é pesquisador ele está contaminado pela sua visão de vida, ele está contaminado pela sua visão religiosa, pela sua crença ou pela sua descrença. Então, ele traz tudo isso, e isso tudo, de alguma maneira, está dentro do labor de produção científica. Algumas considerações finais, né? Claro que não são tão conclusivas, mas baseado um pouco que falamos aqui,
A mentalidade idealista e romântica acerca de uma visão de ciência que é pura, que é isenta de parcialidades ideológicas, é uma imagem falsa, né? E uma frase extremamente oportuna de Thomas Kuhn, no seu famosíssimo livro, na verdade, Estruturas das Revoluções Científicas, e a propósito, para a gente que é da área de ciências sociais, esse é o pesquisador mais citado em trabalhos acadêmicos, Thomas Kuhn. Ele é norte-americano e faleceu no final do século passado. E ele é um sujeito, essa obra dele questiona o modelo científico de até então, e ele vai dizer que o que move a ciência não são necessariamente as novas descobertas, é uma lei nova, uma descoberta nova, uma verdade nova, mas que por detrás disso há um processo político, né? Há um processo histórico, há um processo ideológico. Tá? Então, existe uma competição entre os pesquisadores. O mundo político, o mundo social de cada pesquisador, as esferas de poder, ou seja, o método não se firma somente por sua validade lógico-científica, mas pela legitimação dada por esferas de poder social, político e econômico, e por que não dizer religioso também. Então, é desejável que o pesquisador das ciências sociais, no seu processo de escolha, considere as diversas esferas de poder que buscam influenciar o seu referencial metodológico. Não sermos tão ingênuos. Ademais, espera-se que o pesquisador social compreenda a nobreza de sua área de pesquisa. Rubem Alves nos exorta a lembrar, no livro também, muito conhecido de vocês, ele vai dizer assim: cientistas das chamadas ciências exatas frequentemente se riem dos seus companheiros das ciências humanas, chegam a perguntar se tais ciências são mesmo ciências. A questão, entretanto, está mal colocada, segundo ele. O rigor das ciências da natureza não se deve, em absoluto, ao fato de elas serem mais rigorosas e seus métodos mais precisos. Acontece que o bicho, ou seja, é uma metáfora, né? O seu objeto de pesquisa que eles lidam é doméstico, é manso, é destituído de imaginação, faz sempre as mesmas coisas, numa rotina enlouquecedora e frequenta os mesmos lugares. O que Rubem Alves está querendo dizer é que o objeto de pesquisa das ciências naturais é um objeto dominado, é um objeto que não é reativo, é um objeto de pesquisa domesticado, manso, como ele diz. A segunda consideração final que eu te faço, e a última, é que, diferentemente das ciências naturais, as ciências sociais operam no mundo onde as pessoas, onde as crises, onde as vivências, onde as expectativas, onde os medos estão presentes. Então, o objeto da pesquisa das ciências sociais, ele é vivo, ele é dinâmico, ele é reagente. Então, a definição metodológica, ou seja, a escolha do método, ela vai fazer toda a diferença. Muitas vezes a gente já tem muito assim, qual é o objeto da nossa pesquisa? A gente tem medo, a religião, é Deus. Parece que esse não é a grande questão. Se começarmos pela religião, vamos chegar a Deus. Se começarmos por Deus, vamos chegar à religião. Parece que essa não é a questão. A questão é metodológica. Então, é preciso ter assim, muita atenção, muito cuidado, porque isso vai repercutir diretamente no tipo de pesquisa que estamos fazendo. Então, o privilégio do pesquisador social, e eu entendo que é um privilégio, de lidar com esse bicho indomável, esse bicho difícil de ser dominado, e indomável realmente, é proporcional à responsabilidade, o privilégio dele é proporcional à responsabilidade de produzir conhecimento confiável e promotor do bem-estar da coletividade. Então, observe que aqui há uma responsabilidade que cabe a nós, é privilégio, mas é também responsabilidade. Minhas referências são Rubem Alves, Dilthey, Feyerabend, Regis Joliffe, Kaplan, Thomas Kuhn e Maria Cecília Minay. É basicamente isso. Quero agradecer empenhadamente a atenção de vocês e aqui eu encerro a minha pesquisa, renovando minha gratidão e pela atenção de cada um. Deus os abençoe